Era o tipo de tarde que parecia parada no tempo. O sol descia lento, filtrando sua luz entre os galhos de um velho carvalho, enquanto o vento brincava com as folhas, como se o mundo sussurrasse em silêncio. Sentada sozinha em um banco gasto, Alicia Monteiro, 26 anos, lia em paz. O Parque Aurora, no coração de Porto Raven, era seu refúgio, o único lugar onde ainda conseguia respirar longe dos flashes, dos compromissos e do sobrenome que carregava. Usava um vestido amarelo que sua mãe lhe dera no aniversário anterior. Era simples, leve, mas guardava um significado profundo. Lembrava-lhe que ainda havia doçura no meio do caos. Mas aquela paz seria destruída em segundos. De repente, uma voz cortou o ar. "Ei, moça! Esse vestido merece uma revista." O som foi como um estilhaço. Alicia ergueu o olhar e viu 2 policiais se aproximando. O primeiro, Sargento Bruno Valles, era um homem corpulento, rosto avermelhado e olhar de quem se achava dono do espaço. O segundo, agente Daniel Rocha, mais jovem, vinha logo atrás, com um nervosismo que o denunciava. Bruno exibia um sorriso torto, o tipo de sorriso que não traz humor, mas ameaça. "Documento, senhorita", disse ele, fingindo formalidade, enquanto o olhar deslizava pelo corpo dela como uma lâmina suja. Alicia manteve a compostura. "Fiz alguma coisa errada, oficial?" Ele riu. "Depende. Está escondendo alguma coisa nesse vestidinho?" O tom cínico, o riso abafado do parceiro, o silêncio das árvores, tudo pareceu se unir contra ela. Antes que pudesse reagir, Bruno girou o cacetete entre os dedos e, num gesto rápido e grotesco, ergueu a barra do vestido dela com a ponta de ferro. O mundo parou. O tecido subiu o suficiente para expor o que jamais deveria ter sido visto. 1 segundo. Apenas 1 segundo. Mas foi o bastante. O bastante para ferir, para humilhar, para rasgar o que a dignidade leva anos para construir. Alicia recuou, puxando o vestido para baixo, a respiração trêmula. "Seu desgraçado!" murmurou, a voz falhando entre raiva e incredulidade. Bruno gargalhou satisfeito. "Calma, boneca, é só uma brincadeira." Mas o olhar dela não era mais o mesmo. Era o olhar de quem acabava de ver a face mais suja do poder. Ser despida assim, não por mãos, mas por autoridade. Ser exposta não na escuridão, mas à luz do dia. Era um tipo de violência que não deixa hematomas na pele, mas arranha a alma. O parceiro, Daniel, desviou o olhar envergonhado, mas não o suficiente para agir. Alicia sentiu algo dentro dela quebrar, não em medo, mas em fúria contida, e então, com um fio de voz, disse: "Você não faz ideia de quem está tocando." Bruno arqueou uma sobrancelha, debochado. "Ah, é? E quem você pensa que é, princesinha?" Ela respirou fundo. Sou Alicia Monteiro, filha do prefeito Augusto Monteiro." O silêncio caiu como um soco. O jovem policial empalideceu. Bruno tentou rir, mas o som morreu na garganta. Em segundos, os celulares começaram a gravar. Um grupo de jovens que caminhava próximo já transmitia tudo em tempo real. A brincadeira estava ao vivo, para toda a cidade. Alicia se virou e caminhou firme, mesmo com as mãos trêmulas e o coração em frangalhos. Atrás dela, o barulho das sirenes não vinha da polícia, mas das viaturas que vinham prendê-los. Aquele dia, o parque deixou de ser um refúgio e virou símbolo, não apenas de uma mulher ferida, mas de uma cidade cansada do silêncio. E o vídeo, aquele vídeo, mudaria tudo. Sozinha, ela era vista como presa, e foi o suficiente para que a tratassem como tal. As mãos de Alicia Monteiro tremiam, o coração batendo como um tambor em marcha de guerra, mas ela não cederia. Não choraria por eles, não lhes daria o gosto da rendição. A vergonha queimava em suas bochechas, o estômago revirava, mas ela se manteve ereta. "Você não tem o direito de fazer isso comigo", disse ela, a voz firme, cortante como lâmina. Isso é agressão. Isso é abuso de poder." Sargento Bruno Valles revirou os olhos, se aproximando mais, invadindo deliberadamente o espaço dela. O hálito dele cheirava a cigarro e descaso. Seu sorriso era a mistura mais nojenta de deboche e autoridade.
E o que vai fazer, mocinha? Vai ligar pro seu papai prefeito? Provocou, cuspindo as palavras com prazer venenoso. O agente Daniel Rocha deu uma risada curta, nervosa, que mais parecia um soluço. Ele já sentia o chão rachando sob os próprios pés. Mas naquele momento, algo mudou. Não foi Alicia que se quebrou. Foi o medo. Ele se transformou em aço dentro dela. Ela olhou ao redor. Um professor idoso passeava com o cachorro. Uma mulher empurrava um carrinho de bebê. Um adolescente filmava tudo da ciclovia. Olhos, testemunhas. O poder começava a mudar de lado. Alicia enfiou a mão na bolsa, não em busca de uma arma, mas do celular. Não vou discutir com vocês. A voz dela agora soava fria, controlada, quase serena. Eu só vou ligar pro meu pai. Bruno hesitou. O sorriso se desfez por um instante. Daniel parou de respirar. Vocês não têm ideia do que acabaram de fazer, sussurrou ela, discando o número. O telefone tocou uma vez. Duas. E então, a voz firme e grave ecoou do outro lado. Alicia? Filha, o que aconteceu? Naquele instante, o tremor nas pernas cessou. Ela não estava mais sozinha. O silêncio do parque se partiu, como vidro rachando ao sol. A brisa já não era suave. Era cortante. A calmaria havia terminado. Ao redor, as pessoas começaram a se aproximar. Celulares erguidos, olhos indignados. O nome Alicia Monteiro escapou de um sussurro para o vento, e o vento espalhou rápido. Mas Bruno ainda não entendia que o jogo havia acabado. Ele deu um passo à frente, com o mesmo olhar arrogante de quem acredita que o distintivo é um escudo para qualquer crime. As botas dele esmagaram o cascalho, o som seco de um homem que confundia a autoridade com impunidade. Daniel o seguiu em silêncio. Não riu, mas também não agiu. E sua covardia, fria, calculada, o tornava tão culpado quanto o outro. O pulso de Alicia voltou a acelerar. Não era medo, era o som do próprio sangue, anunciando que ela estava prestes a virar a página. Ergueu o queixo, olhou-os de frente e disse calmamente: Vocês acabaram de perder o fardo do anonimato. Agora o país inteiro vai conhecer o rosto de quem se esconde atrás desse uniforme. As câmeras registraram tudo. O clique da lente substituiu o estalo da violência. E naquele instante, o parque inteiro entendeu. A filha do prefeito não seria lembrada como vítima, mas como o início de uma revolta. O terremoto dentro do peito de Alicia Monteiro parecia nunca cessar. Ela queria acreditar que o pior havia passado. Queria acreditar que a ligação para o pai bastaria para acabar com tudo. Mas não, eles voltaram, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Sargento Bruno Valles aproximou-se com passos lentos e olhar venenoso. Ainda aqui, princesinha? Disse ele, a voz pingando desprezo. Ah, fez um show, e tanto mais cedo. Achei que tivesse aprendido a lição. Tenho todo o direito de estar aqui. Respondeu Alicia firme, controlada. E você vai responder pelo que fez. O sorriso dele retornou. Perto demais. A sombra dele subindo pelas pernas dela como uma serpente viva. Eu não respondo a meninas que fazem birra com vestido bonito, disse ele, roçando as palavras como quem saboreia a humilhação. Ainda mais aquelas que acham que o nome do papai é escudo. O agente Daniel Rocha, logo atrás, estava pálido. O olhar dele corria do rosto de Alicia para o celular ainda em sua mão. Abriu a boca uma vez, talvez para impedir o parceiro, talvez para se desculpar, mas engoliu tudo. A consciência perdia a guerra para a covardia. Alicia apertou o telefone com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Não chegue mais perto, disse ela gelada. Meu pai sabe de tudo. Ele é o prefeito. Ah, o prefeito. Não, zombou Bruno. Aquele arrogante que acha que manda na cidade. Ele deu um passo adiante, cuspindo o nome como um insulto. Prefeito Augusto Monteiro. O homem que acha que pode consertar a cidade, os policiais, o problema de cor. As palavras caíram sobre Alicia como cuspe quente e ácido. Ele não zombava apenas do pai. Zombava dela, de todas as mulheres negras que ousaram existir em pé, em um mundo que as queria ajoelhadas.
Você acha que usar seda e ler livros te faz alguém, é? Zombou ele com o rosto agora a centímetros do dela. Você é só mais uma garota barulhenta que teve sorte. As palavras não atravessaram, rasgaram. Por um segundo, o corpo de Alicia pareceu vacilar. Toda a luta, o trauma, o peso do sistema, tudo ameaçava esmagá-la, mas não desta vez. Ela ergueu o queixo, lágrimas brilhando sem cair. Você me agrediu, disse a voz vibrando no ar. Você me humilhou e agora tenta me calar. Mas desta vez, o mundo está vendo. Atrás dela, os celulares se levantaram novamente. As mesmas pessoas, outras novas. O parque agora era um palco, e os holofotes eram os olhos do povo. Bruno hesitou. Viu as câmeras, viu as expressões. E talvez, pela primeira vez, percebeu que o poder tinha mudado de dono. Alicia deu um passo à frente, com a força de quem carrega gerações nas costas. De você acabou, oficial. Só não percebeu ainda. E então, as sirenes. Um som baixo, medido, cortando o vento como prenúncio de justiça. 2 SUVs pretas surgiram lentamente pela trilha. As janelas espelhadas refletiam o sol como lâminas. Do primeiro carro, desceu o subchefe Ricardo Nunes. Terno escuro, olhar de aço, fúria contida sob disciplina. Caminhou direto até os 2 policiais. Oficiais Bruno Valles e Daniel Rocha, larguem suas armas. Sua voz era grave, cortante. Entreguem os distintivos. Com efeito imediato, estão suspensos e sob investigação por abuso de autoridade, conduta sexual inapropriada e violação ética grave. O parque inteiro ficou em silêncio. O som do vento foi substituído pelo de 2 distintivos caindo no chão. Bruno tentou falar. Nada saiu. Daniel empalideceu, tremendo como folha. E Alicia... Pela primeira vez, respirou fundo. O peso saiu do peito. O medo cedeu espaço à força, porque agora o mundo tinha visto. E a cidade inteira jamais esqueceria o dia em que uma mulher sozinha, armada apenas com coragem, fez tremer o sistema. Ela deu um passo à frente. Sua voz cortou o caos como uma sirene. Vocês acham que podem humilhar, tocar, rir e sair impunes? Pois olhem bem ao redor. Ninguém vai se calar hoje. O som das gravações aumentou. O ar parecia vibrar com a força coletiva de uma cidade cansada de assistir sempre o mesmo roteiro. Homens protegendo homens, distintivos protegendo abusos. Agora, os rostos atrás das câmeras não eram apenas curiosos, eram testemunhas. O subchefe Raymond Carter se aproximou mais, o semblante firme, a raiva contida apenas por dever. Oficiais, entreguem os distintivos agora. Maddox hesitou. Por um instante, o orgulho lutou contra o medo. Mas então ele viu os flashes das câmeras, os olhares julgadores e o que antes era autoridade virou exposição. Ele estendeu o distintivo com a mão trêmula, sem coragem de encarar o próprio reflexo no vidro das viaturas. Você acabou, repetiu Nia, desta vez com voz firme, quase solene. E não é só você. É todo o sistema que achou que poderia nos silenciar. O subchefe fez um gesto para um dos agentes da corregedoria. Levem-nos. As algemas se fecharam com um estalo metálico seco, o som ecoando pelo parque inteiro. Maddox tentou erguer o queixo, mas a postura altiva parecia uma caricatura agora. Davidson, por outro lado, mal conseguia manter as mãos firmes. Ele olhou para Nia uma última vez. Não com raiva, mas com algo que parecia arrependimento, ou talvez apenas medo. Enquanto eles eram levados, a multidão começou a aplaudir. Não era um aplauso festivo, mas de desabafo. O tipo de som que nasce quando a injustiça, por um segundo que seja, perde o fôlego. Nia abaixou lentamente o telefone. O sol atravessava as árvores e refletia em seus olhos marejados. Ela sabia que ainda viria a tempestade. Manchetes, processos, tentativas de desacreditar sua voz. Mas naquele momento, diante da cidade, ela recuperou o que tentaram roubar dela. O direito de existir sem medo. O subchefe Carter se aproximou, baixando o tom. Você foi corajosa, Nia, mas tome cuidado. Esse tipo de verdade custa caro. Ela o olhou com firmeza. Eu sei.
Mas o silêncio custa ainda mais. O som das sirenes começou a se afastar, e com ele, o peso dos últimos minutos. Jefferson Park voltou a respirar, agora transformado em símbolo. Crianças voltaram a brincar perto da fonte enquanto repórteres corriam para transmitir a cena. E ali, em meio ao barulho e à esperança, Nia caminhou sozinha até o banco onde tudo começou. Sentou-se, respirou fundo e murmurou para si mesma com um meio sorriso cansado. Eles tentaram me calar, mas acabaram me amplificando. O vento soprou pelas árvores, como se a própria cidade respondesse em uníssono. Nunca mais o silêncio. ChatGPT Plus. Então, na terceira chamada, uma voz firme e cansada atendeu do outro lado. Nia? Perguntou o prefeito Elias Grayson, atenção evidente mesmo antes que ela dissesse qualquer palavra. O que aconteceu? Ela inspirou fundo. As lágrimas ainda ameaçavam cair, mas sua voz saiu limpa, afiada, moldada pelo fogo da indignação. Eles me agrediram, pai, em plena luz do dia. No parque. Um deles usou o cacetete para levantar o meu vestido e riu. Riu na frente de todo mundo. O silêncio do outro lado da linha foi denso o suficiente para cortar o ar. Quando ele finalmente falou, sua voz tremeu, não de fraqueza, mas de uma raiva contida há anos. Quem ousou fazer isso? Oficiais Travis Maddox e Luke Davidson, respondeu Nia, o nome saindo como uma sentença. E todo mundo viu. Tem vídeo. As pessoas estão gravando. A respiração do prefeito ficou audível. Ela sabia o que viria a seguir. A fúria do pai, o político calculando as consequências, o homem tentando conter o incêndio, mas ela não queria ser protegida. Queria que o mundo queimasse com a verdade. Pai, disse ela com um tremor quase imperceptível. Não quero que você silencie isso. Não quero um acordo nem desculpas públicas. Eu quero justiça, e quero que comece por mim. Do outro lado, Elias Grayson fechou os olhos por um momento, tentando conter o turbilhão. Ele era o prefeito de uma cidade que dizia lutar por igualdade, mas sabia que o sistema ainda apodrecia por dentro. E agora, o sistema tinha tocado sua filha. Você vai tê-la, respondeu, baixo, firme. E todos vão ver. Nia encerrou a ligação, o som do clique parecendo um ponto final. Mas ela sabia, não era o fim, era o início. As sirenes ecoavam mais alto agora. Os carros pretos da corregedoria se aproximavam e o ar parecia vibrar de expectativa. O subchefe Raymond Carter surgiu novamente, desta vez acompanhado de 2 promotores e uma equipe de imprensa. A multidão se abriu em silêncio, respeitosa, quase solene. Maddox e Davidson foram colocados lado a lado, algemados, enquanto câmeras capturavam cada detalhe. Nia, mesmo trêmula, deu um passo à frente. Eu quero dar minha declaração, disse ela, olhando diretamente para os promotores. Aqui, agora. Carter hesitou por um segundo, depois assentiu. Fale, senhorita Blake. Ela ergueu o rosto para as câmeras, a voz cortando o ar como lâmina. Hoje, 2 homens com distintivos me agrediram sexualmente em um parque público. Eles zombaram de mim, da minha cor, do meu nome, mas eles se esqueceram de uma coisa. Eu não sou invisível. E não estou sozinha. O murmúrio da multidão virou aplauso, gritos, vozes misturadas em coro. Justiça para Nia. Justiça. As palavras ecoaram pelas árvores, atravessando o parque, os prédios, as ruas, e em minutos, as telas do mundo inteiro. E enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranja e sangue, Nia Blake ficou ali, imóvel, o vestido amarelo balançando com o vento. O trauma ainda estava lá, mas agora dividido entre 1000 testemunhas. A cidade inteira viu. E naquele dia, o silêncio deixou de ser uma opção. A notícia se espalhou como fogo em grama seca. Em minutos, as imagens do parque já percorriam as telas dos celulares, dos televisores e dos monitores das redações. O caso tinha um nome, um rosto
e uma verdade impossível de silenciar. No gabinete do prefeito Elias Grayson, o caos se instalava. Assessores corriam de um lado para o outro. Telefones tocavam sem parar, e os repórteres já se aglomeravam em frente à prefeitura, exigindo respostas. Mas ele continuava imóvel, os olhos fixos na janela, observando a cidade que jurara proteger. A mesma que agora cobrava dele mais do que discursos. No parque, Nia ainda estava lá. O vestido amarelo manchado de grama e raiva, o rosto firme, os olhos fixos no horizonte, como se estivesse olhando para algo além das câmeras, algo muito maior que ela mesma. O subchefe Raymond Carter se aproximou, lentamente as botas pisando com cuidado sobre a grama úmida. Ele parou diante dela, sem capacete, sem postura militar, apenas um homem negro que entendia o peso do que tinha acabado de acontecer. Senhorita Blake, disse com a voz baixa, carregada de respeito. A equipe de perícia já está a caminho. E quero que saiba que o departamento inteiro viu o vídeo. Ela não respondeu de imediato, apenas assentiu, respirando fundo. Eles sempre disseram que a justiça é cega, murmurou. Mas às vezes parece que ela só fecha os olhos para quem tem cor. Carter ficou em silêncio. Ele sabia que qualquer resposta soaria pequena demais. Hoje não, senhora, disse por fim. Hoje ela vai enxergar. O som das sirenes crescia. Maddox e Davidson foram conduzidos para as viaturas, agora algemados, os rostos cobertos por uma mistura de vergonha e incredulidade. O murmúrio da multidão se transformou em aplauso, não por vingança, mas por reconhecimento, por finalmente ver a balança da justiça se mover, mesmo que por um instante, na direção certa. Enquanto os carros se afastavam, um repórter se aproximou com o microfone trêmulo. Senhorita Blake, a cidade inteira quer ouvir você. Qual é a sua mensagem depois do que aconteceu? Nia respirou fundo, as palavras saindo como aço temperado. Que ninguém está acima da dignidade humana. Nem um distintivo, nem um título, nem o silêncio. Eles tentaram me calar com vergonha. Eu respondo com verdade. As câmeras captaram o brilho de suas lágrimas, mas também o fogo nos olhos. Era o tipo de imagem que atravessa o mundo e muda consciências. Horas depois, no noticiário da noite, a âncora abriu o programa com a voz grave. A filha do prefeito Elias Grayson foi vítima de agressão sexual cometida por 2 oficiais em serviço. O caso levanta questionamentos sobre racismo institucional, abuso de poder e a urgência de reformas no sistema policial da cidade. Mas para Nia, o verdadeiro julgamento não aconteceria na TV. Aconteceria nas ruas, nas mentes, nas conversas das famílias que assistiram. E quando ela chegou em casa, exausta, com a mãe a esperando na porta, o abraço foi silencioso. Nenhuma das duas disse nada, mas ambas sabiam. O medo tinha mudado de lado. Então, na terceira chamada, uma voz firme e cansada atendeu do outro lado. Nia! Perguntou o prefeito Elias Grayson, atenção evidente mesmo antes que ela dissesse qualquer palavra. O que aconteceu? Ela inspirou fundo. As lágrimas ainda ameaçavam cair, mas sua voz saiu limpa, afiada, moldada pelo fogo da indignação. Eles me agrediram, pai, em plena luz do dia, no parque. Um deles usou o cacetete para levantar o meu vestido e riu. Riu na frente de todo mundo. O silêncio do outro lado da linha foi denso o suficiente para cortar o ar. Quando ele finalmente falou, sua voz tremeu. Não de fraqueza, mas de uma raiva contida há anos. Quem ousou fazer isso? Oficiais Travis Maddox e Luke Davidson, respondeu Nia, o nome saindo como uma sentença. E todo mundo viu? Tem vídeo. As pessoas estão gravando. A respiração do prefeito ficou audível. Ela sabia o que viria a seguir. A fúria do pai, o político calculando as consequências, o homem tentando conter o incêndio.
Mas ela não queria ser protegida. Queria que o mundo queimasse com a verdade. Pai, disse ela com um tremor quase imperceptível. Não quero que você silencie isso. Não quero um acordo nem desculpas públicas. Eu quero justiça. E quero que comece por mim. Do outro lado, Elias Grayson fechou os olhos por um momento, tentando conter o turbilhão. Ele era o prefeito de uma cidade que dizia lutar por igualdade, mas sabia que o sistema ainda apodrecia por dentro. E agora o sistema tinha tocado sua filha. Você vai tê-la, respondeu baixo, firme, e todos vão ver. Nia encerrou a ligação, o som do clique parecendo um ponto final. Mas ela sabia, não era o fim. Era o início, as sirenes ecoavam mais alto agora. Os carros pretos da corregedoria se aproximavam e o ar parecia vibrar de expectativa. O subchefe Raymond Carter surgiu novamente, desta vez acompanhado de 2 promotores e uma equipe de imprensa. A multidão se abriu em silêncio, respeitosa, quase solene. Maddox e Davidson foram colocados lado a lado, algemados, enquanto câmeras capturavam cada detalhe. Nia, mesmo trêmula, deu um passo à frente. Eu quero dar minha declaração, disse ela, olhando diretamente para os promotores. Aqui. Agora Carter hesitou por um segundo, depois assentiu. Fale, senhorita Blake. Ela ergueu o rosto para as câmeras, a voz cortando o ar como lâmina. Hoje, 2 homens com distintivos me agrediram sexualmente em um parque público. Eles zombaram de mim, da minha cor, do meu nome. Mas eles se esqueceram de uma coisa. Eu não sou invisível. E não estou sozinha. O murmúrio da multidão virou aplauso, gritos, vozes misturadas em coro. Justiça para Nia, justiça. As palavras ecoaram pelas árvores, atravessando o parque, os prédios, as ruas, e em minutos as telas do mundo inteiro. E enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranja e sangue, Nia Blake ficou ali, imóvel. O vestido amarelo balançando com o vento. O trauma ainda estava lá, mas agora dividido entre 1000 testemunhas. A cidade inteira viu. E naquele dia, o silêncio deixou de ser uma opção. A notícia se espalhou como fogo em grama seca. Em minutos, as imagens do parque já percorriam as telas dos celulares, dos televisores e dos monitores das redações. O caso tinha um nome, um rosto e uma verdade impossível de silenciar. No gabinete do prefeito Elias Grayson, o caos se instalava. Assessores corriam de um lado para o outro, telefones tocavam sem parar, e os repórteres já se aglomeravam em frente à prefeitura, exigindo respostas. Mas ele continuava imóvel, os olhos fixos na janela, observando a cidade que jurara proteger, a mesma que agora cobrava dele mais do que discursos. No parque, Nia ainda estava lá, o vestido amarelo manchado de grama e raiva, o rosto firme, os olhos fixos no horizonte, como se estivesse olhando para algo além das câmeras, algo muito maior que ela mesma. O subchefe Raymond Carter se aproximou lentamente, as botas pisando com cuidado sobre a grama úmida. Ele parou diante dela, sem capacete, sem postura militar, apenas um homem negro que entendia o peso do que tinha acabado de acontecer. Senhorita Blake, disse com a voz baixa, carregada de respeito. A equipe de perícia já está a caminho e... Quero que saiba que o departamento inteiro viu o vídeo. Ela não respondeu de imediato. Apenas assentiu, respirando fundo. Eles sempre disseram que a justiça é cega, murmurou. Mas às vezes parece que ela só fecha os olhos para quem tem cor. Carter ficou em silêncio. Ele sabia que qualquer resposta soaria pequena demais. Hoje não, senhora, disse por fim. Hoje ela vai enxergar. O som das sirenes crescia. Maddox e Davidson foram conduzidos para as viaturas, agora algemados, os rostos cobertos por uma mistura de vergonha e incredulidade. O murmúrio da multidão se transformou em aplauso. Não por vingança, mas por reconhecimento. Por finalmente ver a balança da justiça se mover, mesmo que por um instante, na direção certa. Enquanto os carros se afastavam, um repórter se aproximou com o microfone trêmulo. Senhorita Blake, a cidade inteira quer ouvir você. Qual é a sua mensagem depois do que aconteceu?
Nia respirou fundo, as palavras saindo como aço temperado. Que ninguém está acima da dignidade humana. Nenhum distintivo, nenhum título, nem o silêncio. Eles tentaram me calar com vergonha. Eu respondo com verdade. As câmeras captaram o brilho de suas lágrimas, mas também o fogo nos olhos. Era o tipo de imagem que atravessa o mundo e muda consciências. Horas depois, no noticiário da noite, a âncora abriu o programa com a voz grave. A filha do prefeito Elias Grayson foi vítima de agressão sexual cometida por 2 oficiais em serviço. O caso levanta questionamentos sobre racismo institucional, abuso de poder e a urgência de reformas no sistema policial da cidade. Mas, para Nia, o verdadeiro julgamento não aconteceria na TV, aconteceria nas ruas, nas mentes, nas conversas das famílias que assistiram. E quando ela chegou em casa, exausta, com a mãe a esperando na porta, o abraço foi silencioso. Nenhuma das duas disse nada, mas ambas sabiam, o medo tinha mudado de lado. O saguão envidraçado do Paço Municipal, com suas janelas voltadas para a Rua Carvalho, nada fez para amainar a tempestade que crescia no peito do prefeito Augusto Monteiro. A ligação com a filha ainda ecoava em seus ouvidos como estilhaços. Eles levantaram meu vestido. Pai, riram, e o telefone parecia arder na palma da mão. Quente demais para segurar. As folhas do discurso, espalhadas sobre a mesa de mogno, foram ignoradas. Seus assessores trocavam olhares, sentindo que algo sísmico acontecera, mas sem alcançar o epicentro. Augusto caminhou até o gabinete, fechou a pesada porta e, num gesto que fazia a madeira vibrar, pegou a linha direta de crise, aquela que se usava em bomba, em tiroteio ativo, em ameaças que exigiam resposta imediata. Hoje, aquela linha tremia numa raiva diferente, a de um pai que vira o sistema devorar a própria filha. Comissário Henrique Alves. A voz de Augusto não pedia mais, ordenava. 2 agentes da sua patrulha de parques acabaram de cometer agressão sexual em plena luz do dia contra a minha filha. Disparem a corregedoria para o local. Agora. Do outro lado, a voz demorou 1 segundo demais. Então, com a cautela própria de quem equilibra reputações e cronogramas, o comissário respondeu. Augusto não aceitou meias medidas. Cada sílaba sua era um martelo. Quero os 2 desarmados em 10 minutos. Quero a corregedoria no parque antes que a imprensa chegue. E se algum de vocês tentar proteger esses nomes, eu vou atrás de cada arquivo, de cada assinatura, que cobriu reclamação atrás de reclamação. Entendido? Não havia política na ordem. Havia fúria contida, uma promessa de ação sem tréguas. O gabinete municipal entrou em movimento como uma colmeia. Advogados civis foram acionados. A assessoria de imprensa foi instruída a preparar uma nota e uma blindagem tática foi montada em torno do parque para controlar a narrativa. Augusto olhou seu próprio rosto no vidro da janela. A gravata desalinhada, olhos injetados de sangue, os ombros tensos com algo antigo e pesado, a mistura de indignação de um pai e a ferida de um homem negro que sabia, por experiência, que o progresso pode ser apenas verniz sobre podres. Sem perder tempo, ele fez outra chamada, direto para o gabinete do governador, e falou sem as corteses. Se essa suspensão não vier antes de a imprensa explodir, eu vou expor cada negligência administrativa que permitiu que esses nomes permanecessem com distintivos. Do outro lado, promessas de coordenação. Promessas que naquele momento precisavam virar fato. Augusto não parou. Pegou o telefone do departamento de polícia, uma ligação para Kenneth Boone, chefe que ele havia nomeado anos antes, confiando que a reforma fosse mais que discurso. A voz no outro lado soou surpresa, quase incrédula ao ouvir a acusação direta. Augusto não quis desculpas, quis responsabilidade. Ken, disse Augusto sem preâmbulos, diga-me, como é que um homem com várias reclamações arquivadas no escuro ainda anda com um distintivo? Como é que minha filha virou alvo no parque por vestir um vestido? Eu quero nomes, arquivos e ação.
Houve um longo suspiro, depois uma resposta de tom mais humano. Senhor prefeito, vou pessoalmente abrir a investigação interna hoje mesmo. Eles serão desarmados e retirados de serviço. Boone sabia o risco político e moral. Sabia também que a confiança pública já estava rachada. Enquanto isso, no parque, a situação se encaminhava para um fim que ninguém havia previsto ao amanhecer. As SUVs da corregedoria e do comando chegaram, a autoridade desta vez não para proteger, mas para responder. Oficiais conduziram Bruno Valles e Daniel Rocha, agora sem a máscara de arrogância, até as viaturas. Havia pânico ao invés de desdém nos olhos de Bruno. Daniel estava pálido, a consciência finalmente passando a cobrar sua omissão. Alicia observava tudo com a serenidade recobrada, não tranquila, mas determinada. Quando o subchefe Ricardo Nunes se aproximou, foi com passos pesados, mas com respeito no tom. Senhorita Monteiro, falou ele baixo, a perícia já está a caminho. O departamento recebeu as imagens. Vamos conduzir isso até o fim. Ela apenas assentiu. Nada do que dissesse poderia desfazer o que haviam feito, mas suas palavras queriam reescrever o resto daquela cidade. Que ninguém pense que um distintivo autoriza a violência. Que ninguém acredite que um nome nos proteja do que fazemos. As sirenes ao longe já marcavam uma presença mais ampla. Imprensa, corregedoria, advogados civis. As imagens feitas por celulares circulavam em ondas. Em minutos, a história saltaria das calçadas para os telejornais e para as redes. O que acontecera ali naquele banco, o ato de humilhação, deixava de ser um incidente isolado para se tornar testemunho público de uma falha estrutural. No gabinete de Augusto, os assessores elaboravam uma nota firme. Ele ditava com a calma cortante de quem não quer recuar. Haverá investigação completa. Suspendam os agentes. Apoio total à vítima. Não haverá acobertamento. Palavras que precisavam ser seguidas por atitudes, e rápido. E no fim daquele dia que começara com um sol manso, a cidade testemunhou outra coisa. O medo mudando de lado. Alicia voltou para casa envolta numa quietude que não era paz, mas reconhecimento. A mãe a esperava no portão, e o abraço entre as duas foi longo, sem palavrões, carregado de promessas de resistência, porque algo havia mudado. Um momento de humilhação transformara-se em um chamado coletivo. O poder havia vacilado. E pela primeira vez, alguém havia respondido com a força da visibilidade. Augusto sabia que o trabalho que vinha pela frente exigiria mais do que ordens no papel. Exigiria verdade, reforma e coragem. Mas enquanto o céu se manchava de crepúsculo, havia uma certeza. A cidade havia visto e a cidade não se esqueceria. O clique metálico das algemas soou como um veredicto. Fora do passo, as câmeras mastigavam cada frame. Dentro do parque, a multidão permanecia imóvel por um segundo, que parecia esticar até um corte. Depois, um ruído que não era só som. Era alívio, reconhecimento, raiva transformada em som. Vozes, choro contido, aplausos ralos. Alicia Monteiro ficou ali, colada ao próprio centro da tempestade, enquanto os dois homens que a haviam humilhado eram conduzidos para trás das fitas amarelas, sob o olhar pesado da corregedoria. O subchefe Ricardo Nunes manteve-se ao lado dela, o rosto marcado por linhas que décadas de serviço haviam cruzado. Ele não falou slogans. Apenas fez o que a autoridade dele finalmente lhe permitia: agir. Perícia, depoimentos, câmera na cadeia de custódia, murmurou mais para si que para ela. Vamos montar cada peça desse quebra-cabeça. Os agentes de assuntos internos moviam-se com uma eficiência fria, inventariando, registrando, empacotando provas. Pessoas que antes passavam distraídas, agora se aproximavam pedindo instruções de como enviar o vídeo para a corregedoria, clamando por depoimento, por assinatura, por prova.
Havia uma vontade coletiva de não deixar aquilo morrer como mais um caso enterrado. Alicia observava tudo com os olhos distantes. Havia sono em seus ossos, mas não abandono. A humilhação ainda vibrava em seu corpo, como uma marca que não se apagaria facilmente, mas também havia propósito. Cada olhar que se prendia a ela trazia apoio. Cada dedo apontado para Bruno Valles era uma confirmação de que a cidade acompanhava. Quando os carros se afastaram, a cena deixou uma trilha de energia. Repórteres rodearam o parque, microfones estendendo-se como mãos afiadas. Numa delas, uma repórter com a placa do canal local perguntou, a voz tremendo entre profissionalismo e emoção: "Senhorita Monteiro, tem algo a dizer à cidade?" Ela respirou. A resposta foi curta, afiada e definitiva. Que ninguém mais acredite que o silêncio protege. Que ninguém ache que um distintivo dá licença para violar. Hoje foi comigo, amanhã pode ser com qualquer uma. Ao longe, nos gabinetes, a máquina política manobrava. O prefeito Augusto Monteiro impôs medidas imediatas: suspensão administrativa, investigação independente, convocação de um conselho de revisão. Não era só palco. Era ação que vinha acompanhada de ordem concreta. E ainda que muitos soubessem que ordens não bastam sem vigilância, ver a sombra do poder juntar-se ao clamor popular teve um efeito visível. Nas redes o vídeo explodiu. Manchetes borbulharam como óleo em água quente. Oficial em serviço acusa de agressão sexual. Filha do prefeito humilhada no parque. Cidade exige respostas. Os comentaristas políticos debatiam, os juristas explicavam procedimentos, as mulheres compartilhavam experiências, e o mundo pequeno de Porto Raven começou a entornar-se em direção a algo que se parecia com exigência por mudança. Ao cair da noite, o parque devolveu o seu silêncio, mas um silêncio diferente, mais denso, mais vigilante. Crianças foram embora, casais retomaram caminhadas, mas havia uma sensação de nó desfeito, algo se movera nas fundações. Alicia caminhou até o banco onde tudo começara. Sentou-se, as mãos ainda tremendo, o vestido com manchas de grama e o coração batendo como tambor. Mas havia nessa respiração um novo ritmo. Não era só sobrevivência. Era o início de uma estratégia. Ela pensou nas mulheres que haviam lhe escrito, e que ela nem sempre conseguira ouvir com o tempo apertado pela imprensa e compromissos. Pensou nas reuniões, nas cartas, nos comitês que fundara para proteger mulheres negras da cidade. Aquela história não terminaria num boletim de ocorrência. Seria uma trincheira. Haveria pressão por reformas, por treinamento, por revisão de protocolos. Haveria, quem sabe, políticas para colocar mulheres em postos de supervisão. Haveria, ela prometeu a si mesma, nomes, não só de agressões, mas de mudanças. Em outro ponto da cidade, na casa de família, abraços se repetiam. A mãe assegurou por um tempo que curava mais do que qualquer discurso. O prefeito, cansado, sorriu sem leveza, porque sabia que aquilo custaria politicamente, que haveria vozes a atacá-lo por ter assumido o caso com a força de um pai. Mas naquele instante, o que pesava mais era a sensação de dever cumprido. A filha segura, a denúncia feita, a cidade testemunhando. E enquanto as luzes públicas acendiam e a noite revestia a cidade, algo havia mudado de forma irrevogável. Um ataque de impunidade havia encontrado, em pleno parque, o espelho da visibilidade. A humilhação queria ser apagada. A cidade exigiu que fosse documentada. A vergonha queria se espalhar. Os rostos empunharam celulares como bandeiras de confronto. Alicia saiu do Parque Aurora com passos curtos, não por medo, mas por estratégia. Sabia que as próximas horas seriam de depoimentos, entrevistas, reuniões com advogados e, inevitavelmente, a exploração pública que acompanha esses casos. Sabia também que a história podia ser deturpada, que haveria tentativas de minimizá-la, de transformá-la em problema pessoal. Mas agora havia resistência organizada, testemunhas, evidências sólidas e um prefeito disposto a pressionar por responsabilização.
No táxi que a levava para casa, janela entreaberta, o frio batendo no rosto, ela encostou a cabeça ao vidro e deixou que a cidade passasse em reflexo. Pessoas caminhando, letreiros, luzes de emergência piscando lá atrás. Pensou na próxima etapa. Não só justiça para si, mas um movimento que impedisse que outra garota voltasse ao banco e enfrentasse o mesmo horror. A noite terminou com um pensamento simples e feroz. Mesmo quando o poder corrompido tenta mandar, há algo que o supera. A escolha coletiva de não fechar os olhos. Quer que eu transforme essa sequência em roteiro técnico, com marcações de câmera, duração por cena e instruções de som para o seu vídeo? Voltou para casa naquela noite. O som dos protestos ecoava pelas ruas como trovões. De cada esquina, cartazes com seu nome, faixas com frases que denunciavam a violência, vozes clamando por justiça. Ela observava tudo pela janela, a cidade pulsando em uníssono, um coração ferido, mas vivo. O telefone não parava de vibrar. Jornalistas, ativistas, políticos, organizações internacionais. Seu rosto agora estava nas manchetes do mundo inteiro. Mas no espelho, ela via apenas uma mulher exausta, com os olhos marcados pela dor e pela coragem. Tasha Linwood chegou à sua casa ainda naquela noite. Trazia pastas, relatórios, planos. Nia, disse ela com voz firme, o que começou como um crime isolado se tornou um divisor de águas. Você tem ideia do que despertou? Nia respirou fundo. Não pedi para ser símbolo de nada, Tasha. Só queria viver em paz. E é justamente por isso que você se tornou símbolo, respondeu Tasha, com um olhar que misturava respeito e solidariedade. Porque não buscou fama, buscou dignidade. E isso é o que mais assusta quem está no poder. Nos dias seguintes, a cidade virou epicentro de um movimento nacional. O vídeo foi exibido em rede aberta, debatido no Congresso, analisado por juristas e defensores de direitos civis. As palavras Jefferson Park se tornaram sinônimo de resistência. Enquanto isso, Maddox e Davidson enfrentavam o peso da lei pela primeira vez. As imagens foram usadas como prova principal. O promotor distrital declarou: esta não é apenas uma acusação contra dois homens. É uma acusação contra um sistema que os criou. Durante o julgamento, o silêncio de Nia era ensurdecedor. Ela não precisava falar. O país inteiro falava por ela. Mas quando o juiz anunciou a sentença, ela se levantou lentamente. Todos os olhos se voltaram. Sua voz soou baixa, mas firme. Eu perdoo, mas não esqueço. Porque esquecer seria deixar que isso se repetisse. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Maddox abaixou a cabeça. Davidson chorava, pela primeira vez sem o escudo da farda. Na saída, repórteres se aglomeraram, microfones avançaram, câmeras piscavam. Nia apenas ergueu o olhar para o céu e disse: hoje Jefferson Park deixou de ser um lugar de dor. Virou o início de um novo futuro. E enquanto o vento da tarde soprava pelos prédios da cidade, uma frase ecoava nos murais, nas redes, nas vozes das ruas. Ela ficou em silêncio. E o silêncio dela derrubou um império. De apoio imediato, classificando o caso como um ponto de inflexão histórico na luta contra a violência institucional de gênero e raça nos Estados Unidos. As luzes das câmeras piscavam como relâmpagos em meio à noite de Atlanta. Nia respirou fundo, o ar pesado de expectativa e esperança ao mesmo tempo. O rosto do pai, o prefeito Elias Grayson, refletia um misto de orgulho e culpa. Ele sabia que, embora estivesse ao lado da filha, carregava parte da estrutura que permitiu que tudo acontecesse. Naquela mesma madrugada, editoriais tomaram conta das maiores manchetes do país. The Atlantic publicou: o vestido amarelo que virou bandeira. O New York Herald estampou: o silêncio de uma mulher que fez o mundo ouvir. Enquanto isso, nas redes, as mensagens não paravam. Vídeos de estudantes marchando,
Mães com filhos no colo, segurando cartazes com o rosto de Nia, artistas pintando murais em sua homenagem e até militares reformados se pronunciando contra a impunidade policial. Mas, longe das câmeras, Nia caminhava pelos corredores de casa com passos lentos, o peso da realidade voltando a pressionar o peito. Ela abriu a janela e viu a multidão ainda reunida lá fora, cantando seu nome, erguendo velas, gritando palavras que antes pareciam inalcançáveis. Justiça, respeito, mudança. Ela pensou em quantas outras Nias nunca tiveram um vídeo, nunca tiveram um sobrenome que ecoasse, nunca foram vistas. Eles acham que ganhei, murmurou ela, olhando para as luzes da cidade. Mas isso não é vitória. É apenas o início de uma luta que não escolhi, mas que agora carrega meu nome. Do outro lado da cidade, Maddox e Davidson eram transferidos para uma prisão federal, sob custódia temporária. Seus rostos, antes cobertos por fardas e autoridade, agora estavam nus diante das câmeras de segurança da prisão. O advogado deles tentou apelar por má conduta processual, mas a opinião pública já havia selado o destino dos dois. Na manhã seguinte, o Departamento de Justiça anunciou oficialmente a criação de um comitê permanente de monitoramento de abuso policial, batizado informalmente de Lei Nia Blake. Em uma transmissão ao vivo, a secretária de Direitos Civis declarou: o nome dela será lembrado não apenas pela dor que sofreu, mas pela força que obrigou um sistema inteiro a se olhar no espelho. E naquele exato momento, enquanto as palavras ecoavam nas telas do país inteiro, Nia fechou os olhos. O barulho das ruas parecia distante. O peso da luta ainda doía, mas dentro dela algo florescia. Uma certeza silenciosa, implacável, quase sagrada. Eles tentaram me calar. Em vez disso, me tornaram voz. Uma ponte erguida por uma mulher que se recusou a ser silenciada. O murmúrio do público se transformou em uma onda de choro contido. Respirações trêmulas e um silêncio pesado. O tipo de silêncio que vem quando a justiça, pela primeira vez, vence o medo. A juíza Serrano bateu o martelo, e aquele som, seco, firme, incontestável, ecoou muito além das paredes do tribunal. Do lado de fora, câmeras e microfones aguardavam, mas Nia não correu para falar. Ela apenas saiu devagar, respirando o ar frio da tarde, com o mesmo vestido preto que usara para testemunhar. O mesmo vestido que agora não simbolizava luto, mas poder. Os flashes explodiram, os repórteres gritaram perguntas e uma multidão aguardava atrás das barreiras de contenção. Havia estudantes, mães, veteranos, trabalhadores, todos com o mesmo olhar, o de quem finalmente viu a verdade ser dita em voz alta. Ela caminhou até o púlpito improvisado e, por um instante, o mundo pareceu parar. A voz de Nia soou calma, mas carregada de ferro e fogo. Hoje a justiça não venceu por mim. Venceu por todas as mulheres que foram silenciadas antes de mim. Venceu por cada corpo negro que foi tratado como ameaça. Por cada lágrima escondida atrás de uma denúncia arquivada. Eles queriam que eu fosse lembrada pela vergonha, mas me tornaram um símbolo de coragem. As pessoas choravam. Alguns seguravam as mãos, outros apenas murmuravam o nome dela. Nia, como se fosse uma oração. Nos dias seguintes, as imagens do julgamento cruzaram fronteiras. Em escolas, professores exibiam o vídeo e discutiam não apenas racismo ou poder, mas humanidade. Em Washington, senadores propuseram um projeto federal de proteção contra abusos policiais, apelidado de Emenda Blake. E em um bairro simples de Atlanta, o velho parque, o mesmo onde tudo começou, recebeu um novo nome, Parque da Esperança Nia Blake. No dia da inauguração, o céu estava limpo e suave. Crianças corriam, mulheres negras riam e uma placa dourada trazia uma frase dela gravada para sempre. Eles tentaram me despir de dignidade. Em vez disso, me vestiram de força. Nia olhou para o horizonte e sorriu. Não porque o passado tivesse deixado de doer, mas porque finalmente ele tinha um propósito,
O medo deles, murmurou ela, nunca mais será o silêncio de uma mulher. Um escudo finalmente resistiu. A sentença chegou 2 semanas depois. O oficial Rafael Monteiro foi condenado a 9 anos de prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 5. O oficial Lucas Varela recebeu 3 anos, com uma suspensão adicional de 5 anos de qualquer cargo público, além de acompanhamento psicológico obrigatório, serviço comunitário e trabalho supervisionado por mulheres em programas de justiça restaurativa. Mas a punição verdadeira ia muito além do papel. A desgraça pública, a perda de privilégios, a inclusão permanente em um banco de dados nacional de oficiais, sem segunda chance, sem realocação silenciosa, sem aposentadoria confortável custeada pelo contribuinte. Desta vez, o sistema não podia ignorar o que havia feito. Quando a sentença foi lida, Isabela Torres foi convidada a dar sua declaração de impacto. Ela caminhou até o púlpito com passos firmes, voz calma, porém inabalável. Você não apenas tentou me humilhar, levantou o véu sobre tudo que estava errado no sistema. Eu pensei em me esconder, desaparecer, mas me mantive visível. E agora todos veem o que vocês são e o que nós podemos nos tornar quando nos recusamos a ficar em silêncio. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Rafael. Você estava errado sobre mim e sobre todos nós, e então se afastou, não pela dor, mas através dela. Do lado de fora do tribunal, a cidade havia acordado. Multidões se reuniam vestindo amarelo, levantando punhos, segurando cartazes simples. Acreditamos em você. Não era um protesto, era uma peregrinação de solidariedade, um movimento silencioso que preenchia ruas e praças. Isabela voltou ao Parque das Acácias, onde tudo havia começado. O velho banco de madeira estava lá, desgastado pelo tempo, mas agora se tornaria símbolo de resistência. Ela tocou a superfície e, por um instante, a memória do ataque voltou. O bastão, o riso cruel, a sensação de impotência. Mas hoje havia poder. Hoje a memória se transformava em força. Passos suaves se aproximaram. Ela olhou e viu Miguel Torres, seu pai, antigo vereador que havia sonhado grande pela cidade. Sentou-se ao seu lado, silêncio compartilhado, compreensão completa do significado daquele momento. Você recuperou mais do que a sua voz, Isabela, disse ele com emoção contida. Você abriu caminho para todas que nunca poderão sentar aqui. E assim, uma a uma, pessoas apareceram ao redor. Mulheres, homens, jovens, idosos, todos sentando-se com ela, reivindicando o espaço, transformando o banco em monumento vivo. Uma menina de 12 anos entregou um desenho. Um sol brilhando sobre o banco com as palavras. Você tornou o banco seguro novamente. Isabela sorriu. Não pela vitória individual, mas pela restauração da dignidade coletiva. Ela havia transformado humilhação em justiça, dor em ação, silêncio em força. O Parque das Acácias não era mais apenas o local de um trauma. Era agora um símbolo de resiliência, esperança e mudança real. Sua história nos lembra que a dignidade não é concedida, é reivindicada, mesmo diante do mundo. Que coragem, visibilidade e ação podem ecoar além de nós mesmos, e que cada momento de resistência, por menor que pareça, pode inspirar gerações inteiras. O sol caía sobre as folhas das acácias, iluminando Isabela e todos ao redor. A justiça não sussurrou naquele dia. Ela rugiu.